O presidente Lula e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, mantiveram negociações em Nova Delhi neste sábado para expandir a cooperação em minerais críticos, incluindo terras raras. Esse material é essencial para tecnologias como veículos elétricos, painéis solares, smartphones, motores de jatos e mísseis guiados. O Brasil detém as segundas maiores reservas globais desses recursos e a Índia, que busca reduzir dependência de fontes dominadas pela China, tem investido na expansão de produção interna e na reciclagem, além de procurar novos fornecedores. A parceria com o Brasil é estratégica para aumentar as fontes de fornecimento. Lula, que lidera uma delegação composta por ministros e empresários, chegou a Nova Delhi na quarta-feira para participar de uma cúpula global sobre inteligência artificial. Hoje, ele foi recebido uma cerimônia oficial que prestou homenagens ao líder indiano Mahatma Gandhi e, em seguida, se reuniu com Modi para discutir perspectivas de colaboração. O presidente brasileiro defendeu a união com Narendra Modi para evitar o que chamou de Guerra Fria entre Estados Unidos e China. A gente vai fortalecer a relação bilateral Brasil e Índia, a gente vai fortalecer a nossa relação com o Mercosul e a gente vai fortalecer o Sul Global, para que a gente não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências. O presidente Lula disse ainda que o Brasil está comprometido com a manutenção da América do Sul como zona de paz. Esforços pelo fim da guerra na Ucrânia. É igualmente urgente aliviar o sofrimento do povo palestino. O Brasil repudiou veementemente os atentados na Caxemira. Sabemos que o terrorismo não está associado a nenhuma religião ou nacionalidade. Também não pode ser confundido com os desafios de segurança pública que muitos países enfrentam. São fenômenos distintos e que não devem servir de pretexto para intervenções à margem do direito internacional. Reafirmei ao primeiro-ministro Modi que o Brasil está comprometido com a manutenção da América do Sul como zona de paz. Vamos falar mais sobre esse assunto conosco, o Paulo Souza, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, e também conectado aqui com a gente o Celso Figueiredo, professor da FGV e doutor em Direito Internacional pela USP. Bom dia aos dois, bem-vindos. Deixa eu começar aqui com o professor Paulo, perguntando para o senhor qual que é a importância dessas relações entre Brasil e Índia e esse acordo de comércio também envolvendo terras raras. Paulo, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a toda a audiência. Bom dia, professor convidado. Bom, é um acordo, né, que é muito coerente com a posição do Brasil de investimento, né, numa relação de política internacional e comercial, multilateral, buscando várias alternativas, né, para os seus comércios e garantindo também uma autonomia e um protagonismo do Brasil no cenário internacional político, né, de uma posição de mediação, de protagonismo como um líder de uma região muito importante como o Mercosul, né, e também mostrando aí os interesses de caminhar pela paz. Que isso, obviamente, é um recado, né, para diversas lideranças, diversas movimentações que vêm acontecendo nos últimos anos, que condenam alguns povos, né, e que ameaçam outros, como está acontecendo nas últimas semanas, principalmente pelas ações do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Trocou até a tela, o professor Celso Figueiredo já está aparecendo, então desejo bom dia para o professor e pergunto sobre isso também. O senhor que, além de ser advogado, professor de Direito, entende muito sobre comércio exterior, relações internacionais, né, sobre essa parceria entre Brasil e Índia. Celso, bom dia. Bom dia, Diego. Saúdo aqui também o professor Paulo. A importância ela é fundamental para o Brasil estabelecer relações sólidas, né, e muito bem duradouras com parceiros históricos, né? A Índia é um parceiro que vem se fortalecendo cada vez mais como um parceiro importante para o Brasil, né? A Índia faz parte do BRICS, a Índia também compõe ali o que o Brasil, que o presidente Lula chamou de Sul Global, né? Como uma alternativa aí justamente para que o Brasil não fique preso em determinadas armadilhas do comércio internacional. A gente percebe que cada vez mais o mundo vive
numa dualidade entre Estados Unidos e China, em termos de comércio internacional, com a política exterior do presidente Trump se colocando aí como um arcabouço novo em termos de regras de comércio, em termos de tarifação global. A gente viu muito bem ontem que o presidente Trump não vai recuar na sua política tarifária de estabelecer tarifas como forma de se sobrepor dentro do comércio internacional e como forma de tentar submeter aqueles países que têm um certo tipo de dependência dos Estados Unidos. Então, quanto mais acordos bilaterais, plurilaterais o Brasil fizer, seja de forma isolada como o Brasil, mas principalmente de forma multilateral pelo bloco do Mercosul, eu entendo que é importante e é uma alternativa a esse tipo de armadilha que vem sendo colocada. Agora, Paulo, o presidente Lula falou sobre América do Sul como zona de paz, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm feito investidas na região, principalmente na Venezuela, com a retirada do Nicolás Maduro. Sim, sem dúvida. É um esforço, né, de manter uma autonomia, mas também de ganhar corpo, de demonstrar liderança na região, né, de dizer, passar essa confiança, não é só uma confiança para a política internacional de modo geral, mas para os próprios acordos comerciais como a Índia, né? Então, assim, se você está falando na Índia, né, que o Mercosul é uma zona de paz, você está dizendo para a Índia que você, enquanto Brasil, vai trabalhar para que essa cultura e essa situação da região do Mercosul se estabeleça de forma consistente, ou seja, não cedendo a ameaças, não cedendo a pressões de vizinhos tão poderosos dessa tentativa de estabelecimento da nova Guerra Fria, que é os Estados Unidos ao norte, né? E, claro, de forma ainda secundária, também passa um recado, né, para a China que o Brasil não está a fim de nenhuma submissão e que vai manter esse seu protagonismo no Mercosul como um bloco de fortalecimento de países com interesses comuns, além do território. Boa, vamos chamar a Isabela Calil, que está aqui com a gente também, a Isabela Calil, antropóloga. Isabela, bem-vinda, bom dia. E essa parceria entre Brasil e Índia, como é que você vê essa aproximação entre os dois países que já são próximos, né, mas com acordos sendo anunciados nessa visita da comitiva do presidente Lula à Nova Delhi? Bom dia, Diego. Bom dia, colegas da bancada. Desculpa, eu tive um problema na internet. Não sei se vocês já discutiram aqui a questão de soberania digital, né? Também o quanto esses acordos, eles sinalizam questões que são relevantes para o debate tecnológico e por soberania digital, né? Relacionado principalmente a desenvolvimento relacionado aos recursos chamados de terras raras, né? Eu acho que é uma oportunidade que Brasil e Índia têm, que é super importante que estejam unidos nesse caso, né? Para ter força, mas para se colocar em relação à China e Estados Unidos, mas principalmente em relação aos Estados Unidos, em termos de soberania digital, em termos de pensar questões relacionadas à tecnologia, e não só de fornecer tecnologia, mas também pensar os processamentos dessa tecnologia, né? Eu acho que isso que está em questão, e aí tem a ver com carros elétricos, tem a ver com smartphone, tem a ver com inteligência artificial. Então a gente está falando de uma coisa de longo prazo, né, que pode impactar bastante, não só o Brasil, mas a geopolítica internacional como um todo. Exato. Calil, sobre a América do Sul, até conversando aqui com o Paulo, né, enquanto você se conectava com a gente, sobre a fala do presidente Lula, que quer manter a América do Sul como zona de paz, porém, né, os Estados Unidos talvez não estejam tão interessados nisso. Falta combinar com os Estados Unidos, embora eu acho que o Brasil está correto, né? E, enfim, quando a gente olha questões de diplomacia, a diplomacia brasileira ela tem uma certa, digamos, constância, né, uma certa estabilidade em relação a mudanças de governos. Então, muitas vezes a gente vai olhar coisas que parecem que são do presidente Lula, especificamente, não desse governo, e nesse caso, sim, claro, já que ele representa o executivo, mas, na verdade, tem a ver com uma posição histórica do Brasil na diplomacia. E mesmo com mudanças e até certas ingerências em determinados governos anteriores, a diplomacia brasileira ela relativamente se mantém estável em termos de suas proposições e do que o Brasil representa como um player internacional. Então, o Brasil, ele historicamente é sempre um país
que vai tentar ser uma espécie de mediador, de conciliador, de buscar a paz e, de uma certa forma, se manter, essa palavra talvez não seja uma melhor palavra, não é exatamente neutro, né? Mas, de uma certa forma, tentar ficar no local em que se tenha mais mobilidade em termos de negociação e não colado com determinado país ou bloco. Dito isso, eu acho que o Brasil tem um papel importante, mas, por outro lado, essa não é a posição de Donald Trump. Donald Trump tem mostrado, dado todos os sinais de fazer a América Latina uma espécie de seu quintal, né? Que também, historicamente, é algo que esse país tem feito. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Lula está correto nessa posição. Essa é uma posição histórica da diplomacia e ela é muito importante, né? Eu acho que se tem alguém que pode liderar essa posição na América Latina, na América do Sul, é o Brasil. Agora, Trump não está nada disposto a aceitar essa posição. Verdade. Celso, e sobre as terras raras, né? Quão importantes elas são nessas negociações? A gente está vendo o Brasil e Índia se movimentando nesse sentido. Os próprios Estados Unidos também têm interesse nesse tipo de minério, de minerais. E eu sei que a Venezuela tem bastante também, né? Eu acho que a importância das terras raras é justamente esse salto tecnológico que a Isabela comentou agora há pouco, né? Acho que a gente vive numa situação em que cada vez mais consumimos smartphones, carros elétricos, inteligência artificial, e o combustível dessa virada tecnológica são as terras raras. A importância para o Brasil é justamente essa, de ser não somente um provedor, mas tentar romper essa situação de ser um país que detém o insumo, mas para ser um país que também produza o produto final, que seja os semicondutores, os chips, né, de inteligência artificial. Eu acho que o memorando que foi feito, né, com a Índia nesse sentido, ele é muito importante para estabelecer cooperação, não somente de extrair o minério aqui do Brasil e exportar para a Índia, né, mas também de tentar fazer uma parceria tecnológica para que o Brasil consiga desenvolver, né, dentro do seu próprio território essas novas tecnologias. E aqui eu faço uma ressalva e chamo a atenção da importância. A importância das terras raras e dos minerais críticos ela é tão grande que mesmo diante da posição do presidente Trump ontem de restabelecer novas tarifas, né, globais de 10% aí sobre o mundo inteiro, ele excetuou justamente, dentre outros produtos, a importação, por exemplo, de terras raras. Então, os Estados Unidos não vão pagar tarifa adicional para importar terras raras e minerais críticos, dada a sua importância. Vendo aqui, já a gente fala mais sobre os Estados Unidos, mas a Embraer, que é a empresa de aviação aqui do Brasil, né, anunciou um acordo para instalar montagem final de jatos na Índia, Celso. Algo que a gente vê também é mais um movimento, né, entre os dois países de aproximação e como o Brasil e a Índia planejam realmente afinar essa parceria. Eu entendo que, assim, se a gente tem uma empresa que consegue ter um salto tecnológico grande em relação às demais indústrias brasileiras, é justamente a Embraer. A gente está ali na ponta da tecnologia com a Embraer. E todo movimento que a Embraer faz, aí veja, a Embraer é uma empresa que ela tem um suprimento global da sua cadeia produtiva, né? Então, é muito importante que a Embraer ela consiga fazer justamente esse tipo de movimento para diversificar aí não somente sua produção, mas também as suas tecnologias, a tecnologia envolvida dentro das suas aeronaves. E eu acho que a Índia acaba sendo um mercado bastante promissor, dado o tamanho da sua população, o nível de crescimento tecnológico e o nível de crescimento econômico também da Índia, que faz com que ela seja um país muito propenso, inclusive, a comprar as próprias aeronaves da Embraer. Então, esse nível de aproximação acaba sendo muito relevante. Calil, e a gente viu também o presidente Lula falando sobre evitar uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Qual que é a tua avaliação sobre isso, né? Sobre essas posições que a gente tem visto, a guerra comercial, né, que os Estados Unidos têm feito e agora com essa última imposição da justiça, né, norte-americana de cancelar o tarifaço. Logo depois, o presidente dos Estados Unidos apareceu com a tarifa de 10%, tarifa global. Vou separar em duas partes, né? Porque acho que essas mudanças são tão complexas, né? Para a gente conseguir entender do ponto de vista dos Estados Unidos e acho que do ponto de vista do Brasil. Do ponto de vista dos Estados Unidos, eu entendo que, apesar de
Trump fazer parecer que ele está sendo, enfim, tá com poder e que está mandando e que saiu vitorioso, é uma derrota para o Trump, né? Eu acho que, olhando para esse, né, para esse governo, agora seu segundo, eu acho que essa é a primeira derrota, de fato, que o Trump recebe, o primeiro revés, o primeiro freio que ele tem institucional, que veio da Suprema Corte, porque isso não veio do Congresso e da Suprema Corte, de considerar ilegal essas tarifas que ele havia aplicado de maneira arbitrária, né? E, enfim, a gente acompanhou aqui nos últimos meses. Então, eu acho que isso é uma derrota. E aí, enfim, Trump, de uma certa forma, tenta sinalizar de que ele não saiu derrotado e impõe essas tarifas que são temporárias. E que, enfim, a gente vai ver os desdobramentos agora disso também do ponto de vista econômicos e legais. Então, o Trump está tentando, a meu ver, ganhar no grito, né? Dizer que ele consegue, de uma certa maneira, sobrepor a Suprema Corte. Isso não é bom para os Estados Unidos, né? De forma alguma, não é bom globalmente. Agora, no caso especificamente do Brasil, eu acho que o Brasil, o Lula sinaliza, né, um lugar do Brasil de uma espécie de terceiro ponto, né, entre uma possível, o que ele está chamando de guerra fria, né, ou guerra comercial, essa questão que tem a ver com as rivalidades que não são só econômicas, né, elas podem escalar para questões mais graves relacionadas à China e Estados Unidos. Eu acho que, de fato, se existe um player importante global, é o Brasil. O Brasil não é importante, como eu falei antes, né, só para a América Latina ou para a América do Sul. Do ponto de vista desse novo rearranjo de forças entre possível, né, tensões, escalamento de tensões entre China e Estados Unidos, o Brasil tem sim uma posição importante e essa aproximação com a Índia mostra, inclusive, a tentativa do Brasil de se colocar nesse movimento, né, de uma certa maneira independente entre os dois países.